Hoje nós seguimos com a nossa série de mensagens intitulada como Ouçam. Uma série de mensagens nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a segunda carta. E meus irmãos, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nós podemos dizer assim, os algoritmos não têm dado uma trégua para nós, né? Quando menos nós esperamos, ele está lá. O famoso Pablo Marçal, ele mesmo, irmãos. Em todo tempo, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos recortes do YouTube, ele está lá. O Pablo Marçal não nos dá trégua. E todos nós sabemos que ou ele está ali como meme, ou como um tipo de guru empresarial, um guru do sucesso. Mas a questão é que ele está ali, em todos os lugares, aparecendo para todo mundo. E nós temos acompanhado, mesmo que sem querer, e entrado nessa onda, e percebido que todos aqueles que o procuram, que vão às suas palestras e que procuram suas mentorias, que por sinal são caríssimas, todos têm o mesmo objetivo, o sucesso. Todos estão em busca do sucesso de suas empresas que estão falindo, em busca do sucesso de suas empresas que estão estabilizadas, mas não estão caminhando mais, ou estão em busca do sucesso de suas empresas que nem começaram ainda, que nem se iniciaram. E aí então Pablo Marçal oferece a chave para o sucesso. Ele diz ter o código para você iniciar o seu negócio. Ele diz que você vai conseguir destravar a sua vida e a sua empresa. Ele diz que se você dormir com a cabeça virada para o norte, os negócios vão fluir. Ele diz que você tem que crer em Deus, mas depender de si mesmo, para a tua vida caminhar. Ele diz que a única barreira para que você seja um empresário, um milionário de sucesso, é você mesmo. Irmãos, querendo ou não, seja lá como for, nós temos que concordar que esse cara tem feito um sucesso tremendo. A grande questão é que quando as nossas mentes estão sendo encharcadas com essas informações, que por muitas vezes é muito engraçado, os nossos corações estão sendo ensinados, os nossos corações também estão sendo moldados, nós estamos sendo doutrinados em como é que a vida perfeita acontece. Nós estamos sendo moldados para enxergar um estereótipo de vida e é exatamente aquela vida que nós buscamos. E aí, não só no meio empresarial, mas em todas as áreas das nossas vidas, nós passamos a buscar a mesma coisa: sucesso. E a igreja não está isenta disso. Nós também buscamos ser uma igreja de sucesso, porque temos a mente encharcada por um estereótipo de sucesso. E quando nós buscamos ser uma igreja de sucesso, nós logo pensamos que nós precisamos ter o melhor prédio, nós precisamos fazer os melhores eventos, nós precisamos ter os maiores atrativos, a maior quantidade de pessoas vindo e circulando na igreja, ou o maior orçamento financeiro. Também para ser uma igreja de sucesso, nós precisamos de um pastor bem descolado, influencer digital. Nós precisamos ter uma relevância cultural muito grande para ser uma igreja de sucesso diante do que temos ouvido. E aí então, nós vamos perceber, nossa, se tivermos tudo isso, seremos uma igreja de sucesso. Mas como é que nós podemos definir o sucesso de uma igreja? Como é que a Bíblia define o sucesso de uma igreja? Como é que Jesus define o sucesso de uma igreja? E a carta que nós vamos estudar hoje, refletir juntos hoje,
enviada aos crentes de Esmirna, no capítulo 2 de Apocalipse, nos versículos de 8 a 11, vai nos ajudar a responder essa pergunta. O que é que caracteriza o sucesso de uma igreja? Vamos ler o texto? Ouça com fé a palavra de Deus que diz assim, versículo 8, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças e colocamos nossas vidas e nossos corações diante de Ti. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor acalme a nossa alma nesse momento, que o Teu Espírito nos faça atentos à Tua voz, à Tua palavra, e que o Senhor aplique a Tua verdade aos nossos corações, porque dela dependemos e nela confiamos. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que as crianças maiores hoje têm uma tarefinha, está bem definida aí, prestem atenção, coloquem todas as questões aí nas suas anotações da pregação, e no final do culto, vocês podem entregar para mim, que eu vou ver cada uma delas com muito amor e com muito carinho. Irmãos, nós precisamos ter em mente que Jesus destinou as suas cartas a 3 públicos, como eu falei na semana passada. Primeiro, ao pastor da igreja, ele destina a carta ao anjo da igreja. Segundo, às igrejas e os seus membros individualmente, porque ele expõe a condição individual de cada igreja. E terceiro, às igrejas de todos os tempos, porque no final de cada carta, ele conclui dizendo: aos que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as igrejas são alvos da mensagem das cartas ao Apocalipse. Isso significa que nós também, Igreja Evangélica em Andradas, somos alvo das cartas às igrejas. Essa mensagem é também para nós. E para entendermos melhor a mensagem de Cristo à igreja de Esmirna, nós vamos conhecer um pouco sobre o contexto dessa cidade e o contexto dessa igreja. Esmirna, como nós vimos na semana passada em Éfeso, também era uma cidade muito popular, uma cidade muito atrativa. E ela ficava a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Éfeso. E era conhecida como a primeira da Ásia, a mais bela da Ásia. Esmirna era uma cidade muito bonita. Esmirna tinha sido destruída e reconstruída como uma cidade muito especial, uma cidade de primeira linha, uma cidade de primeiro mundo daquela época. Ela era também conhecida como pela sua devoção ao Império Romano, como todas as cidades da Ásia Menor. Esmirna também tinha um templo para adoração ao imperador romano. E ela também exigia, assim como Éfeso, que os crentes e todas as pessoas dissessem: César é o Senhor e não Cristo, somente César é o Senhor.
Esmirna também era conhecida pela adoração ao deus Zeus, que era o deus dos tempos, o deus dos céus, o deus dos raios e dos trovões. Tinha um templo a Zeus muito conhecido na cidade de Esmirna. E não só a Zeus, mas também a deusa Cibele, que era conhecida como a mãe dos deuses, a deusa da fertilidade da natureza. E por isso os cultos a Cibele aconteciam com muitas orgias no seu templo. E para completar, Esmirna também era povoada por muitos judeus. Então, os judeus faziam parte do contexto religioso de Esmirna. E eles não criam que Jesus era o Messias. Por isso, eles também pressionavam os cristãos e a igreja dentro daquele contexto. Então, o cristianismo era uma ameaça para o povo de Esmirna, para a cidade de Esmirna, porque o objetivo dela era ser de fato a primeira da Ásia, a melhor cidade, a maior cidade, a mais populosa, a mais badalada, a mais procurada. E eles estavam dispostos a extinguir qualquer tipo de problema que estivesse sendo um empecilho para que eles alcançassem esse objetivo, dos quais os cristãos eram o maior dos problemas deles, porque os cristãos não negociavam com outros deuses, não negociavam com o império, não negociavam com a fé a outro Deus que não o Senhor Jesus. É por isso que Jesus se apresenta a eles, como se apresenta no versículo 1. A igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esmirna queria ser a primeira, mas Jesus se apresenta à igreja de Esmirna dizendo que existia alguém que era primeiro do que a cidade. Existia alguém que era o primeiro. Esmirna queria sim ter o título de primeira aos olhos do mundo, mas jamais essa cidade seria a primeira aos olhos de Deus, porque Cristo se apresenta como o primeiro. Além disso, Esmirna se perderia no tempo e no espaço, mas Cristo não. Por isso que ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que completa todas as coisas. Ou seja, não existia nada antes de Jesus, porque ele era o primeiro, e não existiria nada além de Jesus, porque ele era o último. Nele se completavam todas as coisas. Jesus não seria derrotado pelo tempo e pelo espaço. E nós sabemos disso, porque ele não foi derrotado pela morte. Ele mesmo se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver. E para que aquela igreja se mantivesse fiel no meio da perseguição, Jesus então agora, nessa apresentação, está convidando aqueles crentes a tirarem os olhos da grande, da rica e da bela Esmirna e a colocarem os olhos no grande, no eterno e no vitorioso Cristo. Irmãos, nós também sofremos por não nos sujeitarmos cegamente e a qualquer custo aos governos humanos. E nós sabemos disso. Nós sofremos por não darmos a nossa adoração a qualquer tipo de Deus, ou a qualquer outro Deus de outras religiões. Nós sofremos por não sermos tão politicamente corretos como a sociedade impõe que sejamos. E eu quero deixar claro que nós respeitamos todas as religiões, nós respeitamos todos aqueles que creem diferente de nós, mas mesmo respeitando todos os segmentos religiosos, nós não cremos que todos os segmentos religiosos levam a Deus, porque a Bíblia diz que só há um mediador que faz a ponte
entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Nós não cremos que todas as religiões trazem salvação. Nós respeitamos, mas nós não cremos nisso, porque a Bíblia diz que não há outro nome no céu, na terra e debaixo da terra pelo qual nós devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Nós não cremos que o importante é buscar a espiritualidade, e não importa a religião, nós não cremos nisso, porque a Bíblia diz que se nós não adoramos a Deus, mediante a fé no Cristo que morreu, viveu, ressuscitou e voltará, nós estamos adorando a um falso Deus. E nós respeitamos todos os segmentos religiosos, mas nós não cremos que eles são como Deus, e que eles nos levam a Deus, e que eles nos dão vida eterna com Deus. E nós sofremos por isso. E essa é a maior prova de que o sistema deste mundo não exige respeito, como é pregado aqui fora. O sistema deste mundo não exige respeito, porque nós respeitamos o sistema desse mundo. Nós respeitamos. O sistema deste mundo não exige respeito, ele exige adoração. Porque uma vez que nós não concordamos, mesmo respeitando, nós somos o quê? Cancelados? Perseguidos? Sofremos? Somos até mortos. Aqui no Brasil não, mas fora daqui, nossos irmãos são até mortos pela fidelidade a Cristo, irmãos. Este também era o cenário da cidade de Esmirna. Contudo, irmãos, da mesma forma que Jesus chamou os nossos irmãos em Esmirna, Ele também nos chama a tirarmos os olhos do grande, rico e aparentemente belo sistema deste mundo e a colocarmos os nossos olhos no grande, eterno e vitorioso Cristo. Porque se os nossos olhos estiverem no lugar certo, ou melhor dizendo, na pessoa certa, nós permaneceremos fiéis até a morte. Nós precisamos olhar para o lugar certo, meu irmão. Nós precisamos perceber o que está acontecendo à nossa volta, com um alicerce firmado naquele que nos chamou para tão grande salvação. Não são as pessoas que ditam como nós devemos crer ou não. Não são as pessoas que ditam como nós devemos viver ou não. Não são as pessoas que ditam em quem nós devemos depositar a nossa fé ou não. É o nosso Deus, o nosso Salvador, por meio de sua santa e gloriosa palavra. Nós vamos sofrer por causa disso, irmãos. Nós já sofremos por causa disso. E diante da fidelidade daqueles irmãos da igreja de Esmirna, nós aprendemos que Jesus, Ele consola a sua igreja em meio às aflições. Versículo 9, ele começa dizendo: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Olha que contraste. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus consola aqueles irmãos e também os elogia, dizendo que conhece, que sabe exatamente o que a fidelidade deles está causando na vida de cada um deles, na vida daquela igreja. E o verso 9 nos mostra 3 áreas que a igreja de Esmirna estava sofrendo, sendo perseguida por causa da sua fidelidade. A primeira área é a área social, depois a área econômica e depois a área religiosa. Na área social, Jesus começa dizendo a eles: conheço suas aflições. E essa palavra aqui, aflição, significa ser amassado, ser esmagado, ser massacrado por algo ou por alguém. E isso estava acontecendo sobre a igreja por parte da sociedade.
A sociedade da cidade de Esmirna estava esmagando os cristãos por serem cristãos e não negarem sua fé. Os cristãos eram rejeitados. A grande maioria da cidade excluía os cristãos, excluía a igreja. Eles sofriam com seus relacionamentos sociais. Mas eles sofriam também uma crise econômica. Conheço suas aflições e a sua pobreza. Eu conheço a sua pobreza. A rejeição social, o massacre social, desaguava numa crise econômica no meio dos cristãos. Porque eles não tinham mais contato com aqueles senhores que eram grandes na cidade e que empregavam as pessoas. Eles não podiam mais receber o Bolsa Família de Esmirna, o auxílio doença, o Vale Gás. Eles não podiam mais, porque eles não se curvavam ao Império Romano. Muito pelo contrário, irmãos. Muitos dos cristãos da igreja de Esmirna tinham seus bens tomados, confiscados pelo Império Romano. E eles estavam de fato ficando pobres, vivendo em situação financeira extremamente difícil. Mas além disso, Jesus diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles também sofriam com a perseguição religiosa por parte dos próprios judeus. Os judeus não criam que Jesus era o Messias. E aí então, eles oprimiam os cristãos, eles oprimiam a igreja, e por isso eles eram tidos como sinagoga de Satanás. Eles não adoravam mais nas suas sinagogas o Deus vivo e verdadeiro, que tinha sido revelado a eles no passado, no Antigo Testamento. Não, agora eles haviam se tornado sinagoga de Satanás. Eles se opunham a Cristo, se opunham aos cristãos, pela influência, pelo engano e pelas mentiras de Satanás, que eram ensinadas em suas sinagogas. Só que mesmo diante desse contexto esmagador para os cristãos, aflições, pobreza e blasfêmia pelos judeus enganadores, Jesus diz: vocês são ricos. Vocês são ricos. Ricos da graça, ricos do favor, ricos das bênçãos, ricos dos cuidados de Deus. Jesus está dizendo que essa igreja é rica aos seus olhos, mesmo sendo pobre aos olhos do mundo, mesmo padecendo perseguições nessa terra, essa igreja era rica aos olhos de Deus. Meus irmãos, isso significa que ser rico aos olhos de Deus não nos isenta do sofrimento. Essa é a primeira barreira que esse texto quebra. O sofrimento é certo para aqueles que seguem a Cristo. Por sermos ricos aos olhos de Deus, é certo que enfrentaremos sofrimentos neste mundo hostil ao Evangelho, hostil à verdade de Deus. E talvez você esteja sofrendo aflições. Talvez você esteja sendo esmagado pelo nome de Cristo, em sua casa, no trabalho, no colégio, na faculdade. Talvez você esteja sendo esmagado por isso. Porque normalmente nós somos esmagados por aqueles que estão perto de nós. E por quê? Porque nós não negamos o nosso Cristo para cumprir os caprichos destes. Amigos, familiares, colegas de trabalho, nos tiram dos ciclos de relacionamentos, nos caluniam, nos difamam, zombam de nós, porque nós não negamos o nosso Cristo, não negamos a nossa fé, somos esmagados na alma por causa disso. Talvez você também esteja sendo prejudicado financeiramente por não negar a sua fé. E isso é fato e pode acontecer, é isso mesmo, meu irmão.
Você talvez tenha oportunidades de um dinheiro mais fácil, tenha oportunidade de um negocinho meio certo e meio errado, tenha oportunidade de um negócio que talvez não seja tão errado assim, mas que vai te fazer negociar princípios inegociáveis. E por causa da sua fé, você não aceita. E aí então, você deixa de ganhar esse dinheiro. E por causa disso, você até passa por necessidade financeira, por dificuldade financeira. E se esse é o seu caso, descanse o seu coração na verdade de Deus. Descanse o seu coração na verdade de Deus, porque você continua sendo rico aos olhos de Deus. Não é o dinheiro que entra na sua conta que te faz rico. É a sua fé inabalável no Cristo vivo e ressurreto. Em nenhum lugar na Bíblia, irmãos, fala que nós teremos mais dinheiro por sermos fiéis a Deus. Em nenhum lugar na Bíblia. Nenhum. Pelo contrário, a Bíblia sempre nos alerta contra o amor ao dinheiro. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Será que Jesus está prometendo riquezas para nós? Jesus disse para aquele jovem rico, que tinha muito dinheiro, muito gado, muitas ovelhas, que ele precisava vender tudo que tinha, dividir com os pobres e aí então seguir a Jesus. Será que Jesus está oferecendo dinheiro para nós? O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que a Bíblia está dizendo que se nós formos fiéis a Deus, nós teremos mais dinheiro? Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e odiar o outro, nos curvar a um e abandonar o outro. Por isso, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Será que a promessa de Deus para nós é para que sejamos fiéis, para que tenhamos mais dinheiro? Não, irmãos, não. Não. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos isso. Sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza que Deus nos promete, o dinheiro jamais poderá comprar, irmãos. A verdadeira riqueza que Deus nos oferece é de graça e é pela graça, e dinheiro nenhum compra. O milionário não desfruta da riqueza que Deus oferece para nós por causa do dinheiro. Porque o dinheiro não pode comprar essa riqueza. Nós podemos até sermos pobres aqui na terra, mas nós somos ricos na glória eterna com Deus. E lá, irmãos, nós temos todas as bênçãos prometidas a nós. Nós temos todas as bênçãos de Deus dadas a nós. Nas regiões celestiais, nós somos ricos perante Deus, por causa da graça de Deus, não é por causa do nosso dinheiro, irmãos. Talvez você sofra também com a hostilidade de pessoas de outras crenças. Nós sabemos que as mídias, elas vendem um peixe faltando pedaço, né? Elas dizem que o cristianismo é intolerante. E não, nós respeitamos todas as religiões. Nós respeitamos todas as crenças. Como eu disse, não concordamos, mas nós respeitamos. Só que muitos de nós são zombados por causa da fé, por pessoas de outras religiões. Muitos de nós são motivo de chacota. Muitos de nós são assunto da piadinha da escola, do colégio, ou da piadinha dos amigos da faculdade, ou da piadinha da rodinha do café no trabalho, por causa da nossa fé. Se algum destes é o seu caso, meu irmão, minha irmã, lembre-se que você não está sozinho. Jesus conhece o seu sofrimento e lhe acompanha em cada um deles. Ele sabe bem o que é ser esmagado por não se render ao sistema deste mundo. Ele sabe bem o que é ser hostilizado,
prejudicado por não negar a vontade do Pai que está nos céus. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, e Ele não te abandona em nenhum deles. Por isso, não olhe para a circunstância. Nós vamos sofrer, isso é certo. Não olhe para a circunstância. Olhe para o Cristo que jamais te abandonará no meio das circunstâncias. Ele merece a nossa confiança, porque Ele é digno dela. Só que o texto também vai nos mostrar que Jesus faz uma profecia e um encorajamento para a sua igreja. No versículo 10. Jesus, então, ele não só conhecia o que estava acontecendo naquele momento no meio da igreja de Esmirna, mas ele conhecia o que aconteceria também no futuro. Por isso que ele faz essa profecia para a igreja. Versículo 10, a primeira parte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus não é um falso profeta. Jesus não está dizendo daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não sabe. Jesus é aquele que conhece passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O tempo está nas suas mãos. E ele está dizendo, profetizando àquela igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus revela para a igreja de Esmirna que eles estão prestes a entrar num período ainda mais severo de sofrimento. Olha que profecia, irmãos. Imagine Jesus, em algumas igrejas hoje, fazendo essa profecia. Será que ele seria chamado para pregar no próximo congresso da igreja? Ele está dizendo que essa igreja agora não está só sofrendo agora. Se preparem, porque um sofrimento maior ainda está por vir. Um sofrimento mais intenso, mais severo, ainda está por vir. Só que ele diz a cada crente individualmente: não tenha medo. Fique firme. Seja fiel. Não abra. Não recue. Permaneça com os olhos no lugar certo. Não ceda. E em seguida, então, ele detalha a profecia. O diabo. O que vai acontecer? O diabo, para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então, os irmãos da igreja de Esmirna seriam presos por seus inimigos. Provavelmente o Império Romano. E com isso seriam tentados pelo diabo a abandonar a sua fé, a deixar a sua fé de lado, e a se render, a se curvar ao sistema, a se render, a se curvar ao César como Senhor, aos deuses daquela região, daquela cidade. Percebam, irmãos, que a profecia não foi: a sua bênção vai chegar hoje. Todos os desejos do seu coração vão ser cumpridos. Levanta a tua mão e creia aí. A profecia não foi: venha para Cristo agora, porque o seu sofrimento vai acabar, porque Jesus tira de nós todo o sofrimento. Não foi, irmãos. Não foi. Pelo contrário, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. A profecia de Jesus para a sua igreja é sofrimento. Qual é a bênção de Deus para a igreja? Sofrimento. Qual é a identificação da igreja com o Cristo vencedor? Sofrimento. Qual é a vitória da igreja? Viva o novo. Sofrimento. Não é dinheiro, irmãos. Não é dinheiro. Não é paz com aqueles que estão à nossa volta. É sofrimento. Sofrimento. Só
que Jesus diz que esse sofrimento terá fim. Na última parte ele diz: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aqui não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, acabou. Quinta-feira está tudo normal. Não, os 10 dias aqui não são literais. No livro de Apocalipse, o número 10, ele tem o sentido de completude. Ele tem o sentido de que algo tem começo, tem um processo, mas tem um fim. Jesus está dizendo: muitos de vocês vão ser lançados na prisão para serem provados, mas esse sofrimento terá fim. Qual é o fim desse sofrimento? Jesus continua: seja fiel até a morte. Olha o fim do sofrimento do cristão: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, a fidelidade daqueles irmãos da igreja em Esmirna estava levando muitos deles à morte. E essa seria de fato a vitória da igreja, o fim do sofrimento da igreja, a morte. E toda a cidade de Esmirna, como ela era também sede de muitos dos Jogos Olímpicos, eles sabiam que os vitoriosos dos Jogos recebiam no final de cada etapa em suas vitórias aquela famosa coroa de flores, né? Que era uma coroa de pétalas de oliveira, de ramos de oliveira. Só que essa coroa, apesar de muito bela, muito linda, em algum momento ela secaria, em algum momento ela não existiria mais. Mas Jesus oferece para o vencedor que permanece fiel até o fim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus faz um contraste. Vocês não vão receber uma coroa que, apesar de linda e apesar de muito ovacionada aqui na cidade de Esmirna, ela perece, ela tem fim. Vocês vão receber uma coroa que não se acaba com o tempo, uma coroa que não perece e se esvai. Vocês vão receber a coroa da vida eterna com Deus. Vocês serão premiados com a vida eterna com Deus. Por isso, sejam fiéis até a morte. Talvez vocês conheçam a história da vida de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um discípulo do apóstolo João e foi pastor da igreja em Esmirna até o ano 105 depois de Cristo. E no ano 105 depois de Cristo, o Império Romano o prendeu. Policarpo tinha 86 anos de idade. E a proposta do Império Romano para Policarpo era simples: negue o seu Cristo e diga: César é o Senhor, e você será livre, Policarpo. E qual foi a resposta daquele velho pastor? Aquele velho pastor respondeu o seguinte: há 86 anos eu tenho servido o meu Cristo, e Ele nunca me abandonou, e Ele nunca me faltou. Como poderei eu blasfemar hoje contra o meu Rei que me salvou? Qual foi o resultado da resposta de Policarpo? Policarpo foi queimado vivo em praça pública por não negar a Cristo, por não negar a sua fé. Policarpo foi fiel até a morte, irmãos. E nós aprendemos aqui que na vida cristã a questão não é se nós vamos sofrer ou não. A questão é quando e por quanto tempo sofreremos, porque o sofrimento é certo. A profecia de Jesus deixa isso bem claro.
Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Por isso, irmãos, eu digo, tomemos cuidado com as falsas profecias que nos rodeiam por aí, com os falsos profetas que nos enganam por aí, que com as suas falsas profecias querem nos tirar do sofrimento e prometem nos tirar do sofrimento a qualquer custo. Tenhamos cuidado. O cristão vai sofrer. A questão é quando e por quanto tempo sofreremos. E ainda que o sofrimento do crente seja causado por ataques do diabo, no final das contas, o sofrimento do crente fortalece a sua esperança. O verdadeiro crente, no meio do sofrimento, tem a sua esperança fortalecida, a sua fé renovada, o seu ânimo revigorado. Isso significa que Deus usa o sofrimento para provar a minha e a tua fé. O nosso sofrimento prova a nossa fé, irmãos. Jesus não tem o propósito de nos extinguir pelo sofrimento, não. Ele quer provar, refinar. Como o apóstolo Pedro disse na sua carta, que o fogo, ele vai ao ouro, mas ele não vai ao ouro para consumir o ouro, ele vai ao ouro para purificar o ouro. Nós somos purificados no meio do sofrimento. A nossa fé é provada, a nossa fé é acurada no meio do sofrimento, irmãos. O verdadeiro crente é fortalecido e levado à perseverança inabalável nas promessas de Deus no meio do sofrimento. Agora, o falso crente, no meio do sofrimento, ele pula fora do barco. O falso crente abandona a caminhada. Porque o verdadeiro, ele não está com Cristo somente quando as coisas estão indo bem. O verdadeiro crente está com Cristo porque ele entende que, independente das circunstâncias, estando com Cristo, no final todas as coisas ficarão bem. Essa é a nossa esperança. A esperança que o falso crente não tem. Por isso ele não entende o sofrimento. E quando nós olhamos para a eternidade, nós percebemos que todos os sofrimentos que enfrentamos nessa vida não se comparam com a glória futura que está por vir. O apóstolo Paulo ousou a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, que os sofrimentos são leves e momentâneos. Essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. É isso mesmo, irmãos. Haverá um fim para o sofrimento do crente. Haverá um fim para o meu sofrimento. Haverá um fim para o seu sofrimento. O seu sofrimento terá fim. E para que desfrutemos disso, nós só precisamos de uma coisa. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Como é que está a tua fidelidade e a tua perseverança diante do sofrimento, meu irmão, minha irmã? Como é que você tem lidado com a sua fé diante dos sofrimentos que você tem enfrentado? Você tem lembrado ao seu coração de que o sofrimento não é o final da tua jornada, porque você tem prometido uma coroa que não perece, a coroa da vida eterna com Deus. Você tem pregado isso para o seu coração? Quando o sofrimento bater a porta do seu coração, lembre ele: eu estou passando por isso sim, mas o meu Deus me prometeu um fim para este sofrimento. O meu Deus me prometeu uma coroa que não perece. O meu Deus me prometeu uma vitória eterna, longe, distante dos sofrimentos deste mundo. Nós precisamos pregar isso para os nossos corações sempre, porque nós temos prometido a nós a coroa imperecível da vida eterna. Esse é o prêmio da nossa fidelidade. O prêmio pela nossa fidelidade, ele não dura por um instante, em que agrada a uns e desagrada a outros. Ele dura para sempre.
o nosso prêmio é eterno. E por fim, nós vemos que Jesus chamando a igreja ao compromisso e lhe dando novamente uma promessa eterna. Assim como ele fez na carta para a igreja de Éfeso, ele também faz aqui para a igreja de Esmirna. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus continua nos chamando, os crentes da igreja de Esmirna, e a nós, crentes da igreja evangélica em Andradas, a ouvirmos, a praticarmos e a obedecermos o que estamos ouvindo nesta carta. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como promessa e garantia pela obediência dessas igrejas, ele concluiu dizendo: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor aqui, irmãos, é aquele que suportar até o fim. É aquele que for fiel até a morte. Este, ainda que sofra a primeira morte nas mãos do Império Romano, ou seja, a morte física. A primeira morte é a morte física. É a morte que separa a nossa alma do nosso corpo. Então, aquele que permanece fiel, ainda que sofra a primeira morte, ele não sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual, que está prometida a todos aqueles que não confiaram suas vidas a Jesus. Essa morte espiritual é sim a condenação ao inferno. Se você tem dúvida que o inferno existe, ele existe. E se você pensa, o inferno é aqui, não, não é aqui. O inferno é o final de uma vida sem Cristo. É uma vida para sempre distante de Cristo, onde a Bíblia descreve como um lago de charco e lodo, onde há choro, pranto, dor e ranger de dentes. Esse é o inferno, sofrimento eterno, sem Cristo, sem possibilidade de salvação, sem possibilidade de redenção, sem possibilidade de desfrutar para sempre da glória eterna que há esperando aqueles que creem no Senhor Jesus. Isso mesmo. Todos os que não confiaram suas vidas a Cristo em vida, vivos, enquanto vivos, que não creram no sacrifício de Jesus para perdão de pecados, para reconciliação com Deus, sofrerão a segunda morte. E aí, no final das contas, não vai importar se eles sofreram aflições por causa de sua fé ou não. Não vai importar se eles tiveram muito ou pouco dinheiro. Não vai importar se houve alguma oposição dos que pensavam diferentes, ou criam diferentes ou não. Estes sofrerão a condenação eterna ao inferno. Morrerão a segunda morte. Mas quanto aos crentes de Esmirna, eles eram pobres e fracos na terra, mas eram ricos e vencedores no céu. As aflições, a pobreza e até a morte deram a eles a coroa da vida eterna com Deus. Eles seriam derrotados por um momento aos olhos do homem, massacrados pelo Império Romano, mortos nos estádios, em praça pública, enforcados, queimados, crucificados de ponta cabeça, cerrados ao meio. Assim como acontece nos dias de hoje. Mas eles seriam vitoriosos para sempre diante de Deus. Eles receberiam a coroa da vida eterna com Deus. A vitória estava garantida. Você está ciente disso, meu irmão e minha irmã? Você tem convicção disso? Você consegue
imaginar que você pode sofrer aqui nesta terra, você pode não ser rico aqui nesta terra, você pode ser zombado aqui nesta terra, mas no final das contas, você será rico aos olhos de Deus e você receberá a coroa da vida eterna. Deposite a sua esperança na promessa da eternidade com Deus. Não deposite sua esperança nas coisas passageiras deste mundo. Você pode até desfrutar por um pouco de tempo daquilo que é aparentemente bom aos olhos deste mundo, mas você pode deixar de desfrutar daquilo que é bom de verdade para sempre, por tempo indeterminado, que é a vida eterna com Deus. Permaneça fiel até a morte. Nós que já confiamos nossas vidas a Cristo, sigamos firmes. E se há entre nós aqueles que ainda não confiaram suas vidas a Cristo, que se perguntam qual é o seu destino, e depois da morte, para onde eu vou? Sem Cristo, a Bíblia diz que você sofre a segunda morte, você vai para o inferno, para a condenação sem Deus. Se você questiona sobre a sua eternidade, creia agora no Evangelho de Jesus. Creia na promessa de Cristo de salvação e vida eterna com Deus. Creia naquilo que Cristo tem prometido para você. Creia e desfrute também da coroa da vida eterna com Deus. E para concluir, irmãos, o que define então uma igreja de sucesso diante do que vimos nessa carta? Diante do que nós ouvimos, não é a maior igreja, nem a mais atraente, muito menos a que tem as melhores estratégias e o maior orçamento financeiro. Uma igreja de sucesso é aquela que é fiel a Cristo em meio às aflições e aos sofrimentos, em meio à pobreza, em meio à calúnia, em meio às blasfêmias e até diante da morte. Essa sim é uma igreja de sucesso, rica e vencedora. É uma igreja que morre. É uma igreja que aprendeu a morrer. Mas é tão difícil morrer, pastor. É difícil demais morrer. E é mesmo, irmãos. É difícil morrer. Dói demais. Morrer para as nossas vontades dói. Morrer para os nossos desejos dói. Morrer para os falsos deuses que estão ganhando o nosso coração dói. E aos nossos olhos muitas vezes parece até impossível. Nós não vamos conseguir. É verdade. Pela nossa força nós não vamos conseguir. Mas lembrem-se disso. Ao ir à cruz, Jesus morreu em nosso lugar diante de Deus. Na cruz, Jesus matou as nossas vontades. Na cruz, Jesus matou os nossos desejos. Na cruz, Jesus matou os falsos deuses que iam querer ganhar o nosso coração, para que nós pudéssemos morrer também e sermos sepultados com Ele pela fé, porque cremos na sua morte, porque cremos na sua ressurreição, porque cremos na sua segunda vinda e porque cremos no seu reinado eterno para sempre e cremos que estaremos com Ele lá. Isso significa que quanto mais perto de Cristo e de sua cruz nós estivermos, mais e mais nós seremos mortos e nos aproximaremos daquele que é e será fiel para sempre. O que nos levará, irmãos, à verdadeira fidelidade ao nosso Salvador. Nos levará à fidelidade até a morte completa das nossas vontades, dos nossos desejos, a morte completa do nosso eu nesta terra. E nós então receberemos a coroa da vida.
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar?